Boa noite mais uma vez. Deve ser a terceira vez já que eu dou boa noite, mas pode ser que você não recebeu os outros dois boa noite, né? Queridos, a proposta do culto nessa noite, como a nossa irmã Maiara bem disse no momento do louvor, é uma referência aos 5 propósitos que a nossa igreja está trabalhando, né? Desde o ano passado. São aqueles 5 que estão nos painéis ali fora, né? Que é adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. E eu, juntamente com o meu... Cadê? Ele estava ali, não está mais. Juntamente com o meu esposo Silvio, nós somos líderes do propósito de serviço. E nós acompanhamos alguns ministérios que estão dentro do serviço. Mas, na realidade, esses 5 por 5, na realidade, é tudo um. Porque a nossa igreja é uma igreja única, né? Foi um tema uma vez no ano da igreja. E o tema anual da igreja é a igreja que amam, cresce. Então, não tem essa divisão. Na realidade, a visão é o crescimento da nossa igreja. Amém? E como nós falamos domingo passado, a divulgação do culto dessa noite, o tema que eu escolhi para essa noite é sirvamos a Deus de modo agradável. E a leitura bíblica é em Hebreus 12, versículo 28. Sirvamos a Deus de modo agradável. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. E para ficar assim uma coisa bem bonita, nós vamos ler todo esse versículo junto, tá? Eu vou só... já botou. Eu vou ler... Depois a igreja, ok? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Em outras versões está de modo agradável, mas vamos ler da maneira que está ali mesmo. Vamos lá, todos juntos? Paizinho querido, muito obrigada, Deus, por mais uma vez estar aqui, Senhor, na tua casa. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de aprender mais, Senhor, da tua palavra, de sermos confrontados, de sermos quebrantados, Senhor Deus. E que o Senhor possa estar me usando, Senhor Deus, da maneira como tu queres, ó Pai. Que não seja a Priscila falando aqui, Senhor Deus, mas que o teu Espírito Santo possa estar habitando em mim para trazer à tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sirvamos a Deus de modo agradável. E não basta servir ao Senhor. Nós temos que servir de modo agradável. E com esse texto a gente aprende 2 coisas. Primeiramente, é o servir a Deus. Eu vou ficar com a parte C desse versículo, que é o servir a Deus de modo agradável. Então nós devemos servir a Deus. Mas por que nós precisamos servir a Deus? Primeiramente é porque Ele precisa de nós. Nós somos bocas de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser usados por Deus, porque Ele tem a nós. Certa vez eu ouvi uma história, e muitos já devem conhecer essa história, do diálogo de Jesus com o anjo quando ele retornou aos céus, né? É uma história criada, isso não está na Bíblia. Mas que quando Jesus chegou no céu, o anjo perguntou, mas e aí, Jesus? E a sua obra, tudo o que aconteceu, os milagres, o Senhor morreu, ressuscitou e retornou aos céus, e como é que vai ficar agora? E Jesus vira para o anjo, não, eu deixei lá os meus discípulos. E os meus discípulos irão multiplicar, estão lá, vão levar lá, vão tocar para frente a minha obra. E o anjo, né, ainda pergunta lá para Jesus, mas Jesus, e se não der certo? E se eles não continuarem? E Jesus vira para o anjo e fala assim, ele diz assim, querido, eu não tenho outro plano. O meu plano é o ser humano. E o plano de Deus desde o princípio sempre foi você. Ele te criou lá do princípio, ele tinha um plano, um começo de tudo. O objetivo dele sempre foi você, sempre foi nós. Então Jesus, ele não tem outro plano.
Então nós devemos servir a Ele porque o plano é você. O plano sou eu. Vamos repetir? O plano sou eu. Não é o meu amiguinho do lado. Sou eu. Chama a responsabilidade para você. Eu sou o plano de Deus. Por que precisamos servir a Deus? Porque Ele é bom. Abre aí a sua Bíblia em Salmos. No capítulo 73. No versículo 1. Salmos 73, 1. Para ler mais rápido. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Certamente Deus é bom para você, que é puro de coração. Certamente Deus é bom para a PIB do Bom Pastor, que é uma igreja pura de coração. E lá em Salmos 34, 8, nós também vemos a comprovação da bondade de Deus na palavra de Deus. Salmos 34, 8. Provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Então a palavra de Deus já nos diz que Deus é bom. Então Ele merece que nós o sirvamos porque Ele é bom. Não somente porque você faz parte do plano dEle, porque você é quem Ele escolheu para servi-lo. Não, porque Ele também é bom e Ele merece ser servido. Porque a bondade do Senhor Deus permanece para todo sempre em nossas vidas. Ele merece ser servido. E para você que nos visita nessa noite, você sabe por que Ele merece ser servido? Você sabe por que Ele é bom? Porque lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso já basta, querido, para você servir e adorar a Deus. Isso já basta. Então vamos servir a Deus porque você é escolhido, porque Ele conta com você e porque Ele é bom. Porque Ele te amou, Ele entregou Jesus. E o mínimo que você pode fazer é se colocar à disposição para trabalhar no reino de Deus. Por que que precisamos servir a Deus? Porque quem não serve ao Senhor é contra Ele. Nossa, Priscila, que forte. Quem não serve ao Senhor é contra Ele. Quer ver que eu vou te mostrar? Vamos lá em Lucas, capítulo 11, versículo 23. Lucas, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está comigo é contra mim. Isso aí, ó. Palavra de Deus dizendo. Então, quando eu falo aqui que se você não serve ao Senhor, você é contra Ele, não é a Priscila que está dizendo. É a palavra de Deus. E aquele que não junta, espalha, é contra mim. Quando a gente fala muito com relação à igreja, de falar da igreja que a igreja é uma unidade, a igreja é um corpo, é com relação a isso. Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, não tem que haver divisões, não tem que haver separações, porque o objetivo é o quê? Ajuntar. Nós que somos salvos, redimidos, que temos o coração puro, que acreditamos nesse Deus bondoso, nesse Deus poderoso, nós temos o quê? Que ajuntar, chamar para perto, não é afastar, né, os que estão ao nosso redor, os que estão à nossa volta. Nós não podemos ser contra Deus, mas sim a favor. Não tem? Quando a gente às vezes fala com o nosso amigo, jovem que tem muito disso, né? É meu fechamento, né? Não, tamo junto, pode contar comigo. Meu parceiro. É aquela pessoa que está, né, colada uma na outra. Todo mundo aí não tem um amigo assim? Aquele fechamento? Seja fechamento de Deus. Que quando surgiu uma oportunidade e o Espírito Santo de Deus incomoda. O Espírito Santo de Deus incomoda. Você que aceitou Jesus Cristo, você que foi batizado, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. E Ele te mostra as necessidades. Então, quando você perceber, se sentir incomodado, sabe aquele incômodo de que assim, poxa, alguém podia fazer isso? Querido, isso daí é o Espírito Santo dizendo para você, você pode fazer isso. Só que o nosso eu,
A nossa carne fala, o outro pode fazer e ninguém faz. Como é que pode? Não, querida, é o Espírito Santo te incomodando. Não seja contra o reino. Porque querendo ou não, sem a gente querer, a gente tomando essa atitude, a gente passa a ser contra o reino e passamos a ser o quê? Contra Deus. Vou repetir o versículo, Lucas 11, 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Querido, não seja um espalhador. Seja aquele que ajunta. E vamos ajuntar quantas vidas estamos precisando ajuntar aqui na nossa igreja. Quantas vidas você precisa ajuntar dentro do seu lar. Não seja aquele que vai espalhar, mas sim aquele que vai ajuntar. Amém? Glória a Deus. A outra parte do versículo diz que sirvamos a Deus de modo agradável. Então nós vimos que devemos servir a Deus. E esse servir a Deus é de um modo agradável. Todos creem que Deus é o nosso paizão, não é? O nosso paizinho querido. E fazendo uma pequena comparação com o pai terreno, com vocês pais, mães também pode sim dizer, quando a gente dá uma ordem ao nosso filho, a gente espera que aquele filho obedeça, não é? E eu vou passar para você até uma técnica para você usar com seus filhos em casa. De uma maneira como Deus quer que a gente obedeça a Ele. E a gente pode obedecer a Deus de imediato, com coração alegre e completo. E é tudo isso que às vezes a gente quer com o nosso filho, né? Que ele obedeça a gente naquele momento e que ele vá sem birra, que ele vá feliz da vida e que ele faça do jeitinho que a gente mandou. É dessa maneira que nós pais queremos, não é? Mas com Deus não é diferente, não. Quando Deus nos fala, quando Deus nos chama, Ele deseja, Ele anseia que a gente atenda a Ele na maneira exata, naquele momento que Ele está chamando. Porque pode ser que amanhã, depois da manhã, você não está mais aqui, ou então aquela situação que Ele te chamou não está mais ali, e pronto, passou. Então, se você sentir que Deus está te chamando, é de imediato. Foi o louvor que nós cantamos. Deus me chamou e disse, eis-me aqui. De imediato. Com coração alegre. Não faça nada na casa de Deus, do reino de Deus, com coração duro e entristecido, querido. Porque tudo que nós fazemos, não é só na igreja, não. Na nossa vida em casa, nossa vida no trabalho, tudo aquilo que a gente faz com o coração amargurado, sabe, quando você trabalha numa coisa que você não gosta de fazer, estou aqui por obrigação, não é chato, não é ruim, o trabalho parece que é um fardo, não é mesmo? Parece que o dia não passa, não é assim? Pois é, mas isso não pode acontecer no reino de Deus. Trabalhe na igreja, sirva a Deus com coração alegre. Possa ser o desafio que vier, pode ser a tribulação que vier, mas esteja debaixo da alegria do nosso Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que te capacita, é Ele que trará um renovo para a sua vida. Então faça tudo debaixo da alegria de Deus. E a outra maneira que nós devemos, estar agradando a Deus, na maneira que a gente serve, é completo. Não deixe nada pela metade, querido. Não comece uma liderança e a primeira tribulação, o primeiro mar forte que surgir, não quero mais. Desisto. Ou então, você faz parte de algum ministério, de algum grupo, você é liderado, né? E o líder diz uma coisa que você não gostou e simplesmente você abandona aquilo ali que Deus te colocou para fazer. E você deixa a obra incompleta, a obra pela metade. Deus vai levantar outra pessoa para fazer? Vai. A obra vai ser concluída? Vai. Mas você perdeu a oportunidade de ser abençoado. Você perdeu a oportunidade de abençoar. Porque a bênção que é para você não é para outro. E a bênção que você pode produzir, outra pessoa não pode produzir. Porque da mesma maneira que nós somos assim, todos unidos, o corpo de Cristo, mas somos diferentes. Deus deu um dom, um talento para cada um de nós diferentes. Você faz a diferença no reino de Deus de maneira diferente do que o outro faz. Deus conta 5 você. Então,
sirva a Deus de um modo agradável, de imediato, com coração alegre e por completo. Não seja um Jonas, não. Lembra da historinha de Jonas, que a gente gosta de contar para as crianças? Jonas, ele meio que quando Deus lançou o chamado para ele, falou para ele, ele meio que tentou, tardar aquela ida à viagem, Ele meio que ficou tentando arranjar desculpas para não ir, mas disse para Deus: não, tá, eu vou. E ele foi, mas com aquele coração contrito. Não porque ele tinha vergonha, não porque ele não tinha capacidade. Ele simplesmente achava que o povo da cidade de Nínive não merecia as bênçãos de Deus, por tudo que aquele povo tinha feito contra o povo de Deus. Então ele simplesmente achava que não fosse um povo merecedor. E quanto muitas das vezes a gente se coloca nessa situação: ah, não merece não, não merece o meu sacrifício. Quantas vezes falamos isso? Eu já falei. Não merece o meu sacrifício. Que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse? Se o maior sacrifício já foi feito lá na cruz. E quando a gente olha para dentro de nós e vemos assim: Senhor, como mesmo a palavra de Deus diz, me quebre. Me lance no chão e me refaça novamente, como barro nas mãos do oleiro, porque eu quero ser quebrado, eu quero ser quebrantado. Eu preciso de mudança, eu preciso mudar. E voltando ali à história de Jonas, e Jonas tenta enganar Deus, achando que Deus não ia, não, vou levar a palavra, mas vou levar em outro lugar. Não vou deixar de levar a palavra, Não é assim que a gente faz? Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tenta, não, vou fazer desse jeitinho aqui, porque de qualquer maneira eu estou fazendo. E a gente às vezes perde a oportunidade de ser abençoado e de abençoar, repito novamente. Não cometa esse erro. E ele vai, mas vai com aquele coração não querendo ir, e o chamado dele não é completado. Ele faz incompleto. Mas, querido, creia que Deus sempre cobra, assim como ele cobrou a Jonas. Quando ele chamou Jonas: volta aqui que eu te chamei para uma coisa e você foi fazer outra. Só que Deus tratou Jonas daquela maneira, lá dentro do grande peixe. E talvez Deus está te tratando de uma maneira aí que você está penando, você está sofrendo, e você não sabe por quê. Não sei por que eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema. E às vezes é Deus te colocando dentro de um grande peixe. Te falando assim: olha, querido, eu quero te colocar no teu lugar para onde eu te chamei. E você simplesmente está querendo pegar seu barquinho e seguir a sua vida para o rumo que você quer. Mas o dono do mar sou eu. Eu que sei para onde os barcos vão, eu que sei para onde os peixes vão. Ele é o dono do seu mar, querido. Pode estar a turbulência que for, o desafio que for, o conflito que for, Ele é o dono do mar. Amém? Nesse momento eu gostaria de desafiar vocês, tá? E tem que ser uma coisa assim bem rapidinha. Eu gostaria que 4 pessoas daqui desse lado viessem aqui à frente. E 4 não vai falar nada, vou logo avisando. 4 pessoas daqui, melhor vir, senão eu vou chamar pelo nome, hein? 4 pessoas desse lado aqui, vamos lá, um desafio. Eu preciso de 4 pessoas. Vamos lá, gente? Eu vou chamar pelo nome. Vem cá, irmão. Dá para vir a Carla? A Carla tá com a neném? Dá para vir, Carla? Ah, tá. Então, velho, falei que eu chamo. Aqui em cima. Vem, irmã Vera. Mônica. Aqui em cima. Deixa eu ver aqui desse lado. Vem, Gustavo, pode vir. É rapidinho, gente. Pode vir, irmã Leia. Pode deixar que vocês não vão falar nada não, tá todo mundo com medo. É só uma dinâmica para vocês entenderem, tá? É algo bem simples. Vem para cá, Matusalém. O Matusalém vai servir os seus irmãos com um copo d'água. Bem simples. E o Davi também
vai servir os irmãos com um copo d'água. Pode servir. Tá? É algo bem simples. Pode servir aí. Pode servir, Davi. Copinho d'água geladinho, né? Uma coisa boa. Serve aí, Davi. Ah, tranquilo. Bota aí pra mim. Serve eu também. Pode beber, gente. É água mesmo para beber. E aí? Mataram a sede? Não? Por que você não conseguiu servir? Tá congelado. E vocês, mataram a sede? Gostaram da água? Obrigada, tá? Pode sentar. Pode entregar a garrafinha ali pro senhor. Vocês viram aqui que o grupo do Davi não conseguiu beber a água. Não foi servido, porque a água estava congelada. Já o grupo daqui do Matusalém foram servidos, beberam água e ainda sobrou para mim. Sabe o que eu quero dizer com isso, amor? Ô, igreja. Que o que diferencia a excelência no servir é o nosso estado. Os 2 recipientes eram iguais, 2 garrafas. O que tinha dentro da garrafa era a mesma coisa, era a água. Só que a diferença era o estado. Né? Uma estava na forma líquida e a outra estava, né, na sólida, estava congelada. E o grupo que estava com a água congelada não conseguiu ser servido. Eles ficaram com sede. E o grupo que estava com a água, né, que pôde ser servida, beberam da água e a água ainda sobrou. Então, querido, o que diferencia é o estado que você se encontra. Porque o Espírito que habita em mim habita em você. É a mesma coisa. Agora, o que diferencia é se você está líquido para jorrar ou se você está congelado. Porque se você estiver congelado, o propósito de Deus na sua vida não vai fluir. Você não vai servir aos outros. Os outros vão passar sede por sua causa. Porque você está congelado. Agora, quando você está jorrando da presença de Deus, vai sobrar até água para servir aos outros, querido. Então não deixe o Espírito Santo congelar aí dentro de você, querido. Não deixe que ele possa jorrar de dentro de você, que possa haver uma transformação na sua vida, que você possa entender que você deve sim servir ele de modo agradável. Talvez você pode estar falando assim, mas eu já trabalhei tanto na igreja, estou aqui com os meus 60, 80, 90 anos, o que eu vou fazer na casa de Deus? Querido, você tem muito a contribuir. Jovem, aproveita a oportunidade, a tua juventude, a tua adolescência, para servir na casa de Deus. Essa semana, só um parênteses, eu estive ligando para uma irmã, um projeto que eu vou fazer com as crianças, e eu liguei para a irmã, eu falei, irmã, dia tal eu vou ir com as crianças na sua casa, a irmã Carmen. E a irmã começou a chorar. Ela falou, eu queria tanto estar indo na igreja. A irmã Carmen, ela está acamada, né? Já é uma senhorinha. E ela falou, eu queria tanto estar indo na igreja para cultuar com os meus irmãos. E às vezes a gente está no flor da juventude, né? No flor da idade, com todo o pique, com todo o ânimo, com toda a saúde. E aquela pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem. Ih, vai chover, vou para a igreja não. Tá vindo uma tempestade aí, não vou para a igreja não. Já é empecilho que a gente coloca na nossa frente para não fazer alguma coisa, para não fazer a obra de Deus, para não caminharmos. E precisamos estar disponíveis para que Deus nos molde como Ele quer. Tempo de quebrantamento, chegou o tempo de quebrantamento. Quero recordar aos irmãos aquela passagem da mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus. E ela ali naquele momento, ela não se importou com ninguém que estava ao redor dela. Ela simplesmente se colocou diante de Jesus para lavar os pés de Jesus. E como resultado, como recompensa, Jesus falou para ela e falou assim, olha mulher, aonde pregar sobre o meu nome, a tua história será contada. E estou eu aqui falando sobre ela. Várias outras ocasiões eu falado sobre ela, sobre a Maria.
que ungiu os pés do Senhor Jesus. E por que eu estou colocando ela como exemplo? Porque naquela época, era difícil uma mulher, né, entrar numa reunião assim, ter acesso, e ela com seus cabelos enxugar os pés e lavar os pés de Jesus com um perfume, né, naquela época, para todos que estavam ali, era um desperdício, porque era caro fazendo isso, e ela simplesmente não deu ouvido aos que estavam ao redor dela. E eu quero que você pare de dar ouvido aos que estão ao seu redor. De quando alguém te lança um convite, irmão, irmã, Deus tocou no meu coração de que você comece a trabalhar nessa área na igreja. E aí, você fica animado, mas aí você conta para alguém, e aí aquela pessoa fala assim, mas você vai saber fazer isso? Mas você tem tempo para isso? E a gente começa a dar atenção para essas coisas. É mesmo, né? Eu trabalho tanto, não vou ter tempo para fazer essas coisas, não. Ou então você é um líder de ministério, e como diz a canção que os meninos fizeram aqui na dança, deu vontade de abandonar, de largar a rede, porque ninguém faz nada no ministério, ninguém me obedece, né, entre aspas, assim, vamos assim dizer. Ninguém faz o que eu mando, ninguém entra na mesma ideia que eu, ninguém, querido. Isso aconteceu com Jesus. Já foi ministrada essa palavra aqui na igreja, que Jesus, né, quando estava ali para orar e pediu aos discípulos que ficassem orando por ele. Quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. Jesus, o líder dos líderes, mandou os seus discípulos, que estavam ali todo dia vendo os milagres, acontecimentos acontecendo, mandou eles orarem por ele, e ele chega lá, eles estão dormindo. Não se abale se os seus liderados estiverem dormindo. Não se deixe abater por isso. Não desista. Mas pelo contrário, faça assim, chegou a hora de acordar, chegou a hora de crescer, chegou a hora de avançar. Como às vezes eu boto lá no grupo lá do Ministério Infantil. Vamos animar esse grupo aqui, está muito quieto. Né? Vamos agitar isso aqui. Porque é um momento, gente. O mundo jaz o maligno. E a cada dia que passa, isso é mais forte, isso é mais... A gente está vendo isso mais. E ele conta, eu volto lá no princípio, ele conta com cada um de nós. E o seu tempo não acabou, querido. Não importa a sua idade, volto a repetir. No reino de Deus sempre haverá vagas. Sempre vai ter vagas. Se você procurar nosso pastor durante a semana e falar assim, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja, o que tem aí para me fazer? Ele vai te dar um leque de opções. Tem vaga. Como a nossa irmã Maiara disse, não fique colocando a timidez como desculpa não, querido. Porque tem coisas que você pode fazer que ninguém vai nem saber que você existe. Se é anonimato que você quer, tem espaço também para quem quer ficar no anonimato. Poxa, mas eu não sei lidar com pessoas. Eu sou muito difícil, não sei lidar com pessoas. Quer lidar com papel? Quer lidar com coisas, com objetos? Tem espaço para você também, querido. Não, eu sou muito falante. Meu lance é falar com as pessoas, é me comunicar. Tem espaço para você, como eu disse no início. Todos nós possuímos uma diferença uns dos outros. E Deus usa cada um de nós da maneira como Ele quer. A intensidade quebra toda a religiosidade. Seja intenso. Vamos repetir essa frase? Mas vamos lá com mais firmeza. Vamos lá? No 3? 3. Como eu falei da história lá de Maria, ela foi intensa. Ela quebrou todo o protocolo, toda a religiosidade. E muitas das vezes a gente quer cumprir, às vezes, né? Li tudo certinho, né? É bom a gente ser certinho em tudo? Sim, correto em tudo. Mas muitas das vezes a gente usa isso também como desculpa para muitas coisas não acontecerem. Seja intenso em tudo que você faz.
Como também já foi lido aqui, mas eu vou ler novamente em Josué, capítulo 1, no versículo 9, que também está até impresso no nosso boletim. Diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, o Senhor te chamou. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele te chamou para um objetivo, para um propósito. E é por isso que nós falamos que chegou o tempo de transformação, chegou o tempo de servir, chegou o tempo de amar. Porque quando você serve, você está amando. E quando você ama, você está agradando ao nosso Deus poderoso. E não tem como nós não falarmos em transformação e deixar de não lembrar, pelo menos eu sempre lembro, quando falo assim, transformação, sempre vem na minha mente a metamorfose, o processo da metamorfose. E eu pesquisando sobre o termo, a palavra metamorfose, eu achei um significado muito interessante. Metamorfose significa mudança e é a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. Então, querido, chegou o tempo de transformação sobre a sua vida. E aí, falando sobre a metamorfose, a gente sabe o processo, né? Que está lá a largatinha, que ela se rasteja, mas eu não gostaria de usar esse termo com você. Então eu vou usar o termo engatear, né? Digamos que você está engateando. Engateando talvez aí no reino ainda de Deus, né? Novo convertido. Digamos que você está engateando numa liderança. Digamos que você está engateando dentro de algum ministério. Digamos que você está engateando aqui na nossa igreja ainda. Mas chega um momento que o casulo vai chegar na sua vida, querido. Assim como chega na vida da largata. E o casulo, para a largata, é doloroso e ao mesmo tempo bom. Por que eu digo isso? É doloroso porque ela está sofrendo as transformações nela, né? O corpo dela, né? Então eu creio que provoque, né, alguma dor, algum incômodo para a largata. Mas ao mesmo tempo eu acho que é confortável. Por quê? Porque ela está na casinha ali, né? Casulo é uma casinha. Então eu acho assim, que ela pensa lá dentro, estou aqui, escondidinha, quietinha, não sei o que está acontecendo lá fora, está tão bem aqui. E o casulo, às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente passa pelo casulo, que é um processo na nossa vida, de dor, de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba se acomodando com essas dores, com esse sofrimento. E, às vezes, são dores do passado. Dores que estão adormecidas dentro de nós. Processos que não foram curados. Perdões que não foram liberados. Coisas de 20 anos atrás que aconteceram. 30 anos atrás, alguém te disse alguma coisa, te lançou uma palavra e você falou assim, nunca mais faço nada na igreja. Ou então, antigamente era assim, agora é assim, também não faço nada assim, e assim a gente vai seguindo. E isso é um casulo na nossa vida. Mas a maravilhosa graça de Deus, para a largata e para a sua vida, é que, embora a largata ela comece rastejando, e ela passa num processo, ela tem um final glorioso, que ela consegue voar. E isso não é nada diferente para as nossas vidas, porque a gente também tem um final glorioso, que é voar. Só que diferente da largata, tem um tempo. E o casulo, automaticamente, ele se abre e ela vira borboleta. Só que na nossa vida, esse casulo só é quebrado quando a gente permite. E tem gente que não consegue voar nunca. Porque se acomoda no seu processo. Se acomoda no seu casulo.
se acomoda no seu eu, se acomoda nas suas vontades, se acomoda em desculpas e não entende o processo. O processo, quando você entende o processo, você começa a enxergar a transformação. Quando você olha para o seu processo, para o seu casulo, você fala assim, poxa, eu estou passando por isso, mas eu sei o que eu vou virar. Eu já sei o que eu vou me tornar. Eu já sei que eu vou voar. Agora, quando você fica aí nesse seu casulo, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou sozinha, ninguém me ajuda nesse ministério. Ou então esse ministério não faz nada, a igreja é muito parada, não tem nada. Quando a gente começa a ficar assim nesse casulo, preso nesse casulo, a gente é impedido de voar. E querido, quem mais gosta disso é o diabo. Ele ama crente de banco. Ele ama. Ele ama aquele crente que não faz nada, que para ele é indiferente. Para ele é indiferente. Agora se levanta para voar. Se o diabo não vai começar a querer te abalar. E é por isso que a gente tem que ter a nossa fé inabalável. A nossa fé é que o mar pode vir de qualquer maneira, mas eu não vou largar a rede. Eu não vou parar. Senhor, o que o Senhor ministrou na minha vida quando eu era pequeno, quando eu era jovem, aquele chamado que o Senhor colocou na minha vida, Senhor Deus, que possa florescer agora, que eu possa cumprir esse chamado. Aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já colocou em minhas mãos, que o Senhor possa estar trazendo de volta, trazendo a memória. Me coloque, Senhor Deus, em tuas mãos. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso entendimento, de não abandonar. De não abandonar a missão que Deus nos dá. Então, querido, chegou o tempo de sair do casulo. Chegou o tempo de voar. Quebre de vez esse processo que te impede de servir. Quebre de vez esse processo que impede de você avançar. Quebre de vez esse processo que impede de você crescer. E comece a amar, comece a servir, comece a produzir. Como diz o nosso tema esse ano, igrejas que amam crescem. E você precisa crescer, querido. Então cresça para a glória e honra do nosso Senhor Deus. Deus te fez para adorar, Deus te fez para servir, Deus te fez para voar. Eu vou estar cantando uma canção. E desde já eu peço perdão à igreja. Que é uma canção que ainda estou meio que aprendendo ela. Mas a letra dessa canção, ela é muito bonita. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, meditasse não na Priscila, mas na letra da canção, tá, igreja? Prestar atenção na letra da canção. E que você falasse assim, Senhor Deus, transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma o que eu preciso, transforma as minhas feridas do passado, as dores do passado que me impedem de servir na tua igreja. Transforme o meu estado, sabe o estado de congelado? Se derreta na presença do Senhor Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eis-me aqui, Pai, me rendo à tua vontade, me entrego em tuas mãos, para entender mais qual é o caminho que queres pro meu coração. Eis-me aqui, Pai, me rendo à tua vontade, me entrego em tuas mãos, para entender mais qual é o caminho que
coração, mas sei que teu amor não posso entender, pois cuidar de mim sem eu merecer. Mesmo se eu falhar, o Senhor vem com tua graça e me abraça. Pensei perder tudo ao sair do casulo, sair da minha zona de conforto, sair da minha casa, mas não perdi nada e até ganhei asas. Estou aprendendo a voar. Vou voar em direção ao que tu tens pra mim. Vou voar nessa metamorfose sem fim. Cada dia eu vou indo, fluindo e evoluindo, sentindo tua forte mão e aprendendo que pra tudo há um tempo, mas todo dia é tempo de transformação. Todo dia, querido, é tempo de transformação. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de você quebrar tudo aquilo que impede de você servir, de você adorar, para se transformar. Pensei perder tudo ao sair do casulo, sair da zona de conforto, sair da minha casa, mas não perdi nada e até ganhei asas. Estou aprendendo a voar. Vou voar em direção ao que tu tens pra mim. Vou voar nessa metamorfose sem fim. Cada dia eu vou indo, fluindo e evoluindo, sentindo tua forte mão e aprendendo que pra tudo há um tempo, mas todo dia é tempo de transformação. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma o que eu preciso e nem sei como falar. Transforma o meu estado, feridas do passado, preciso ser curada pra poder curar. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma o que eu preciso e não sei falar. Transforma o meu estado, feridas do passado, preciso ser curada pra poder voar em direção ao que tu tens pra mim. Vou voar e nessa metamorfose sem fim. Cada dia eu vou indo, fluindo e evoluindo, sentindo tua forte mão e aprendendo que pra tudo há um tempo, mas todo dia é tempo de transformação. Vou voar em direção ao que tu tens para mim. Vou voar nessa metamorfose sem fim. Sabe por que metamorfose sem fim, querido? Porque você sai de um processo, voa, mas depois aparece outro processo na sua vida. Outra barreira, outra dificuldade. Mas Deus te fará voar novamente. Cada dia eu vou indo, fluindo e evoluindo, sentindo a tua forte mão e aprendendo que para tudo há um tempo. Mas hoje, querido, chegou o tempo de transformação para a tua vida. A gente aqui na igreja não tem esse costume, mas eu gostaria de pedir para você que parou aí, refletiu e falou: Senhor, me tira desse casulo. Me tira desse casulo de não fazer nada na tua casa. Me tira desse casulo de só criticar. Me tira desse casulo de só reclamar. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Porque, querido, não importa a quantidade, não é isso que a gente fala, o que é importante é a qualidade. Quando há um coração disponível, um coração alegre. Não é a primeira igreja batista de Bom Pastor que precisa. Eu vou estar chamando a mensagem de Liade. Não é a igreja que precisa.
É o reino de Deus que precisa, querido. Vidas estão lá fora sofrendo, perecendo, porque você tem se negado a cumprir o teu chamado, a cumprir o seu ID. Porque você tem dito para Deus que não quer ser ponte. Porque você é luz e tem se trancado dentro aí do seu casulo e não quer iluminar. Deus tem o poder e a capacidade de te usar da maneira que Ele quer. E Ele traz o renovo, Ele traz toda a transformação necessária sobre a sua vida. Chegou o tempo de transformação, chegou o tempo de amar, chegou o tempo de servir, chegou o tempo de crescer, igreja. E eu creio em nome de Jesus que barreiras estão sendo quebradas, que o casulo que impede a sua intensidade com o Senhor Deus está sendo rompido nesta noite. Que o seu coração possa estar disponível nas mãos do Senhor Deus. E nós vamos cantar novamente essa canção. E vamos estar disponíveis nas mãos do Senhor Deus. E você vai ficar assim, ó, do jeitinho que você tá. Desse jeitinho aí. E você vai começar a cantar esse refrão. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. E quando nós entrarmos no refrão, ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e o barro. Se você verdadeiramente se quebrantar, se você verdadeiramente disser para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser um vaso, eu quero ser um barro em tuas mãos, você vai se colocando de pé. Porque à medida que você for se levantando, Ele vai te quebrando para te moldar, para te transformar, para que você possa voar e atingir o objetivo que Ele tem para o seu coração. Entenderam, igreja? Você vai fazer essa oração para o Senhor Deus. E quando nós entrarmos no refrão, se você verdadeiramente estiver disponível ao nosso Deus, você vai se colocar de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Minha vida dirigir, és olheiro e eu sou barro em tuas mãos. Comece a se quebrantar diante de Deus. Tu és meu Deus, se quebre diante de Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Queremos ser quebrantados, queremos ser transformados, ó Pai. Nos quebre, Senhor Deus. Rompa todos os obstáculos que parecem nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Viva em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça.
noite, ó Pai, dizendo que queremos ser quebrantados. Queremos ser transformados, ó Deus. Queremos ser quebrados, ó Pai. Queremos ser moldados, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor Deus. Nos aqueça, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo. Nos quebre, Senhor Deus. Ative, Senhor Deus, dentro de nós essa chama, Senhor Deus, para servir, para estar disponível, Deus. Ative, Senhor Deus, a chama da adoração, ó Pai. Que possamos ser intensos, ó Deus. Ter intensidade, ter intimidade contigo, ó Pai. Rompa, Senhor Deus, o casulo da PIB do Bom Pastor, Deus. E nos faça voar, ó Pai. Nos faça voar, ó Deus. Nos faça crescer, ó Pai. Esteja com a vida dos meus irmãos, ó Deus. Esteja fortalecendo cada líder, ó Deus. Esteja fortalecendo cada liderado, ó Pai. Esteja fortalecendo o pastor Cláudio, Senhor Deus. Esteja fortalecendo a equipe pastoral, ó Pai. Esteja fortalecendo os demais pastores, ó Deus. Que o Teu trabalho, Senhor Deus, não venha cessar, Senhor Deus, por minha causa. Que o Teu trabalho, Senhor Deus, não venha cessar por causa de uma desculpa. Que o Teu trabalho, Senhor Deus, não venha cessar, Senhor Deus, por causa de intrigas, por causa de dificuldades, Senhor Deus. Mas que a Tua vontade, o Teu reino possa prevalecer em nossas vidas, ó Pai. Nos quebre, nos molde, Senhor Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém.